de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: É este verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 17º domingo do tempo comum. E como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, esse conjunto da liturgia da palavra pode nos levar a meditar muitas situações da vida, da nossa caminhada. No entanto, gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para nós fazermos uma análise do contexto em que estamos. Nós estamos em um mundo com uma cultura de morte, segundo São João Paulo II. E diante dessa cultura de morte, às vezes nós nos sentimos impotentes diante da mentalidade que está aí. Nos sentimos impotentes diante do egoísmo que cada vez mais é alimentado na mente, no coração das pessoas. Nos sentimos impotentes diante do orgulho que também cada vez mais é alimentado na mente, no coração das pessoas. Nos sentimos impotentes diante da perda de valores que cada vez mais tem ganhado terreno na nossa cultura, na nossa maneira de viver. Nos sentimos impotentes diante dos conflitos econômicos, conflitos políticos, conflitos familiares, conflitos que nos desestruturam. Muitas vezes nos sentimos impotentes, não sabemos o que fazer diante de uma escalada de crescimento da intolerância no nosso meio. Nos sentimos impotentes diante do relativismo, especialmente o relativismo religioso, que acaba negando a verdade de Deus. Nos sentimos impotentes diante da violência que também cresce no nosso meio, infelizmente. Nos sentimos impotentes diante das injustiças que acontecem, não sabemos o que fazer. Em outros momentos, dentro dessa cultura de morte, nos sentimos impotentes diante das desigualdades que também crescem no nosso meio.
sentimos ainda impotência e não sabemos o que fazer diante da crise econômica, diante da exclusão de muitas pessoas, diante da situação de pobreza e miséria que muitos acabam entrando, diante da ganância e de uma mentalidade de rivalidade, de competição que a nossa sociedade cultiva. Nos sentimos impotentes. O que fazer diante dessa cultura de morte? E ainda nos deparamos com a fome da humanidade. A fome em dois sentidos. A humanidade tem fome de alimento, fruto da crise econômica, fruto da desigualdade social. E a humanidade tem fome de sentido para a vida, que engloba uma carência de amor. E amor aqui eu não falo de uma questão sentimentalista, não falo de sentimento, mas uma carência de amor no sentido de uma atitude, como diz a segunda leitura de hoje. Uma atitude, uma decisão, um amor que nos leva a ser humildes, amor que nos leva a ser mansos, amor que nos leva a suportarmos uns aos outros, amor que nos leva a ter paciência um com o outro, amor que nos leva a perdoar um ao outro, amor que nos leva a fazer renúncia em prol da outra pessoa. Somos carentes desse amor. É uma das fomes que sentimos. E observando a primeira leitura extraída de 2 Reis, também observando no Evangelho, eles mostram essas situações limites. As duas fomes estão presentes na primeira leitura e no Evangelho. Dois tipos de carência que a humanidade vive. O povo, a multidão, procura Jesus porque tem fome de sentido para a sua vida, porque tem fome de amor, porque tem fome de Deus. Por isso a multidão está atrás de Jesus. E o que fazer diante dessas duas fomes? A fome material e a fome espiritual. Diante destas duas dificuldades essenciais do ser humano, o que fazer? Como nos posicionamos? Antes de responder essa pergunta, faria uma outra ainda. De onde vêm estas duas fomes? O que causa essa carência material e o que causa essa carência espiritual? É Deus quem quer que passemos por carência material e espiritual? A resposta é não. Essas duas fomes, elas são fruto do pecado. É o pecado que gera a carência material. É o pecado que gera a carência espiritual. Elas são frutos de um afastamento de Deus. Porque o próprio Deus nos abençoa com as suas graças e bênçãos, com a sua divina providência o tempo inteiro, de uma maneira abundante. Ele não nos deixa faltar nada. Inclusive diz o Salmo 144, que nós acabamos de rezar na liturgia. Vós lhes dais no tempo certo o alimento, vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura, diz o Salmo 144. Deus dá o alimento material e espiritual, Ele providencia. Nós é que desprezamos o alimento espiritual. Nós é que acabamos promovendo a desigualdade material, gerando pobreza e miséria. Não é responsabilidade de Deus.
é nossa, é da sociedade que vivemos, é na cultura na qual nós estamos mergulhados, essa cultura de morte, como lembra São João Paulo II. Diante da miséria material, diante da miséria espiritual, o que faremos? Jesus nos provoca. No próprio Evangelho, ele faz uma pergunta retórica para Filipe. Ele já sabe a resposta, por isso é uma pergunta retórica. Ele só está provocando, ele só está querendo mexer com o interior e com a cabeça de Filipe, para que pense na situação, para que se comova e se compadeça com a situação. Assim como hoje, fazendo essa pergunta no Evangelho, ele também nos provoca. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Ele já sabe a resposta. Ele já sabe como quer nos conduzir, mas nos provoca para perguntar o que nós vamos fazer diante da situação de fome material e de fome espiritual. Por isso diz o Evangelho que ele já sabe o que deve fazer e como deve nos conduzir, porque o Evangelho cita, disse isso para pô-lo à prova. E já na primeira leitura, com o profeta Eliseu, nós vemos a mesma situação. Há um problema material e espiritual. Há uma situação limite. E o profeta, diante daquela situação de conflito material e espiritual, ele recebe os pães dos primeiros frutos que era consagrado ao templo. Mas percebendo que as pessoas estão ali por uma necessidade espiritual, mas também material, ele não fica para si os pães que eram consagrados ao templo. Ele percebe a necessidade e dá uma resposta àquela necessidade. Ele reparte aqueles pães, ele manda distribuir, diz o texto. No Evangelho, nós também vemos um menino que oferece 5 pães e 2 peixes. E o próprio Jesus, no outro Evangelho que narra esse mesmo episódio da multiplicação dos pães, ele vira para os discípulos e diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Portanto, o Cristo pede de nós uma adesão, um comprometimento com as situações de fome material e espiritual que estão ao nosso redor. Eliseu, profeta da primeira leitura, é apenas um homem com seus limites. O menino do Evangelho é apenas uma criança, com apenas 5 pães e 2 peixes, nada diante de uma multidão de 5.000 homens. Os discípulos e o próprio Filipe responde para Jesus: nem 200 moedas de prata bastariam, ou seja, nós não temos dinheiro, nem condição de alimentar toda essa gente, como vamos fazer? Então, eles assumem que eles são pequenos, que eles são nada, e que sem Deus eles pouco podem fazer. Então, talvez, diante da cultura de morte que nos cerca, diante da fome material e espiritual que passamos, você se questione: o que eu posso fazer? Eu não tenho condição de fazer muita coisa, porque eu sou pobre mortal, sou cheio de defeitos, de falhas, de fraquezas, de contradições, tenho meus pecados, eu tenho pouco recurso. Como é que eu vou fazer para atender tamanha necessidade material e espiritual?
Como diz Filipe, o que é isso para tanta gente? Ora, a primeira leitura ainda nos diz que Eliseu, o profeta, deu o que ele podia dar. O que ele tinha em mãos eram os pães da proposição. E ele deu. No Evangelho, o menino, a criança, ofereceu o que ele podia oferecer. Os 5 pães e 2 peixes. E os discípulos distribuíram o pouco que Cristo abençoou e deu a ordem para eles distribuírem. Eles fizeram o que era possível fazer. E aqui eu lembro meu pai, fundador São Francisco de Assis, que diz: comecemos fazendo o possível para depois fazer o impossível. Então eles deram o que podia dar, ajudaram como podiam ajudar, e o milagre da multiplicação aconteceu. A graça de Deus multiplicou o bem que eles quiseram fazer, indo ao socorro daquela miséria material, mas também daquela miséria espiritual. Portanto, aí está a nossa resposta sobre o nosso papel. Fazer a nossa parte. O pouco que você pode fazer para ajudar, ajude. Portanto, o meu gesto de bondade, ele não pode mudar o mundo, ele não vai mudar o mundo. Mas o teu gesto de bondade vai contribuir para melhorar o mundo à tua volta, para saciar a fome material e espiritual de quem está ao teu redor. E isso já é importante. Por isso não nos acomodemos dizendo, eu não tenho condição de fazer nada. Faça o que é possível. Como um menino que só deu 5 pães e 2 peixes. Deus multiplica os dons, os talentos, o gesto de amor e a generosidade que nós tomamos a atitude de fazer, colaborando com a graça de Deus. E falando também dessa riqueza espiritual, que vai em auxílio da pobreza espiritual, perdoe, peça perdão, e a graça de Deus vai multiplicar o perdão. Seja honesto, e a graça de Deus vai multiplicar a honestidade. Tenha compaixão, e a graça de Deus vai multiplicar a compaixão no nosso meio, ao seu redor. Seja solidário, solidária, e a graça de Deus vai multiplicar a solidariedade ao seu redor. Partilhe o pouco que você tem, porque a graça de Deus vai multiplicar essa partilha. Dialogue, porque a graça de Deus vai multiplicar o diálogo no nosso meio e tornar a nossa convivência melhor. Deus multiplica os nossos gestos de amor e de generosidade. O pouco que você pode fazer para ir em auxílio da miséria material e espiritual, faça em nome de Deus. Porém, fica aqui o alerta. Quando nós somos mesquinhos, não fazemos nada, somos desonestos, não temos compaixão, alimentamos o egoísmo, não dialogamos, vivemos na intolerância, alimentamos o ódio, nós colaboramos para que a fome material e a fome espiritual aumente no nosso meio, ao nosso redor. E o mundo fica um pouco mais, melhor dizendo, o mundo fica pior.
as relações pioram. Por isso, o profeta Eliseu, o menino do Evangelho, e os discípulos decidiram seguir as orientações de Deus. E no pouco que eles podiam fazer, eles colaboraram para diminuir a fome material e a fome espiritual. Saíram de si e se depararam com a partilha, com a solidariedade para saciar ou ajudar a saciar a fome material e espiritual dos irmãos, do próximo. Essa foi a decisão do profeta Eliseu. Essa foi a decisão do menino, da criança. Essa foi a decisão dos discípulos. A pergunta que fica é: você e eu, qual é a nossa escolha? Qual é a nossa decisão para responder à fome espiritual e à fome material que o mundo passa? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.